Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Simone, para quem não me conhece, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Pescadores de Amor e eventualmente eu sou convidada por eles para poder bater um papo com vocês. Normalmente a gente faz isso dentro da casa, mas excepcionalmente por conta dessa pandemia toda, a gente está fazendo isso através de live, online mesmo, para dar continuidade às conversas, para a gente não parar de falar sobre o Cristo, para a gente não parar de falar sobre os ensinamentos dele. Então, e eu espero, na verdade, bater um papo com vocês e a gente falar de algumas coisas que nos tranquilize a alma, que traga para a gente momentos de reflexão. E vamos lá, a gente vai começar o dia dessa forma, tá ok? Eu vou fazer uma oração breve para a gente se conectar com o plano superior e pedir a proteção divina para a gente iniciar esse bate-papo, tá ok? Então eu convido a todos a, nesse instante, fecharem seus olhos, acalmem seus corações, as suas mentes, tranquilizem suas almas. E vamos respirar fundo e pedir para que Jesus fortaleça e nos ilumine, que Ele intua os nossos ensinamentos, que Ele direcione todas as nossas palavras, atitudes e ações e que a gente possa, dessa forma, estarmos um pouquinho mais próximos a Ele. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou colocar meu óculos para me auxiliar aqui e normalmente a gente faz uma vez por semana ao menos, a gente faz o Evangelho no lar, que é uma prática que a gente costuma fazer, quem é frequentador, quem conhece a doutrina espírita e toma frente disso, faz isso com uma certa frequência. Na verdade, ele é um estudo que a gente faz em família, a gente faz uma leitura e pede proteção e bênçãos de Deus, né, para tudo isso. E junto com o Evangelho no lar, a gente tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente faz o estudo em cima do Evangelho, essa é uma opção de leitura da minha família. E sempre quando a gente termina o estudo do Evangelho, a gente pega algum outro livro e faz uma leitura e uma outra reflexão mais breve, mais curta, sobre os temas do Cristo, né? Um livro que a gente tem pego, que a gente tem estudado junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, é esse livro aqui, ele chama Fonte Viva. Ele é um livro que foi escrito por Chico Xavier com a ajuda de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, né? E é um livro relativamente grosso, mas é um livro que ele tem capítulos curtos e a gente costuma fazer o estudo depois da leitura desse livro, porque é fácil de ler, fica a dica para quem tem oportunidade, para quem conhece, né? Fica a dica aqui dessa leitura, que são textos curtos, mas muito reflexivos. A liberdade de fazer a leitura desse capítulo, é uma leitura breve, eu vou fazer essa leitura com vocês, e depois a gente vai destacando cada parágrafo tem um significado especial, um significado importante. De licença para vocês para fazer a leitura desse livro, tá ok? O título do capítulo 119 chama Eia Agora. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia de produção. A palavra útil, pronunciada sem demora, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela ajustamento, ou seja, de perdão. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a dor. Não te mantenhas na expectativa quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel.
Ei agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Um texto relativamente curto, né? Mas que traz tantos ensinamentos. Esse trecho foi tirado de um trecho bíblico de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Fica a dica para estudo também, quem quiser depois complementar lá através do que a Bíblia diz. Eu estou com a Bíblia aberta aqui depois e qualquer coisa complementar no finalzinho. É bem interessante a gente refletir que como às vezes trechos pequenos de livros ou de qualquer outra coisa que nos permita algum tipo de estudo, nos traz tanto conhecimento, nos enriquece de tantas informações. Esse livro em especial é um livro que a maioria dos capítulos é feito assim, de forma breve, como eu fiz agora a leitura com vocês, mas que traz tanto ensinamento, é impressionante. Eu vou tomar a liberdade também de ler, vocês me desculpem, mas o meu conhecimento é relativamente limitado, então eu vou refletir, ler novamente e a gente vai refletir sobre o que ele fala, né? Primeiro, ele chama a atenção nossa de que todos os ou seja, a ausência é a pior de todas. Ou seja, nos capacita, nos dá a condição de fazermos o que é certo, Deus nos permite a saber o que é certo e o que é errado, e mesmo assim a gente fica prostrado a tomar a iniciativa em fazer o bem ao próximo principalmente, e em consequência do bem ao próximo, a gente sabe que o reflexo do que se faz de bem volta como bem também, é a lei divina, imutável, né? Então, é interessante a gente entender isso, como a proposta do Cristo é feita para que a gente haja em questão de atitude, e agir sem esperar, porque por vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, esperando eu melhorar de condição financeira, esperando eu resolver alguma outra coisa de um trabalho, esperando eu ter uma condição melhor para poder ajudar o irmão, esperando eu adquirir amor ao próximo para poder tomar atitude no bem. E o livro chama a gente para isso. Nós estamos deixando o tempo que é tão precioso escapar entre os dedos, porque a gente simplesmente não toma a atitude de fazer o bem. A gente fica postergando todas as nossas atitudes, inclusive com relação a nós, fazer o bem a nós mesmos, né? Porque a gente fica achando que depois eu vou... Opa, desculpa pessoal, eu acho que deu uma escapulida aí na internet, porque ele deu uma sumida na imagem. Vocês me desculpem, eu em questão tecnológica, e ele apagou a imagem, eu nem sei se vocês estavam me ouvindo ou não. Eu estava berrando aqui o meu marido para ele me ajudar aqui a arrumar, mas aí a imagem voltou. Então tá bom. E como a gente estava falando, não, tá tudo bem, eu berrei ele, agora ele veio me socorrer, agora voltou. Desculpa pessoal. Então, como eu estava falando, a gente está esperando as coisas acontecerem, inclusive no que diz respeito a gente melhorar nós mesmos como seres humanos. Sempre com a desculpa que depois eu vou, depois eu faço, outro dia eu começo, outro dia eu faço. E ele chama atenção para essa oportunidade que é dada e a gente, por N motivos, e a maioria são motivos insignificantes, a gente deixa de praticar as atitudes no bem, que é o que o Cristo nos convida a todo instante. Então, de um dos capítulos, né, eu consegui mais ou menos, pelo menos do meu ponto de vista, foi entender isso. Porque ele nos capacita a fazer agora, né? Não esperar para depois. E aí ele diz também, aqui ele fala uma coisa tão interessante, ele fala assim, a oportunidade de ajudar não se fará repetida, ou seja, a oportunidade de fazer o bem é agora, porque se ele passar, se você tiver uma pessoa do seu lado que está precisando de uma ajuda, se você tiver uma pessoa do seu lado que está precisando de uma palavra, só associar ajuda a coisas materiais, as coisas financeiras, que a gente acha que a gente só pode ajudar depois que a gente estiver bem financeiramente, ou quando tiver coisas sobrando, os materiais. E na verdade ele fala que não, que a oportunidade de ajudar, ela não se repete. De repente alguém que está do seu lado, que está só precisando de uma palavra amiga,
de um olhar caridoso, de olhar com mais atenção para o que às vezes a pessoa está passando e ela às vezes tem vergonha, mas a gente tem que trazer à tona os nossos sentimentos, aguçar a necessidade do irmão, para perceber que por vezes ele está em dificuldade, ele está do nosso lado e a gente não está vendo. E eu falo nosso lado mesmo, principalmente dentro da nossa casa. Por quantas vezes a gente entra no vida, da rotina, das coisas que a gente tem por obrigação fazer, que a gente acha que tem obrigação de fazer, e a gente não percebe que às vezes um filho está precisando de uma ajuda, um filho está assim, com alguma dificuldade, passando por algum problema e a gente não está atento a isso. Então, normalmente o problema começa dentro de casa e que a gente possa ter, então, olhos mais aguçados e o coração mais aberto a entender as dificuldades que começam dentro da nossa casa mesmo. E é claro, extensivo a tudo que está fora, todas as pessoas que estão à nossa volta e até aquelas. A boa semente plantada agora é uma garantia de produção valiosa no porvir. E foi tão engraçado que me fez remeter ao seguinte: a boa semente plantada agora, a gente vai colher frutos lá na frente. Porque às vezes a gente pratica o bem, faz o bem, esperando o retorno imediato. Então eu vou participar agora de uma instituição de caridade, eu vou lá toda semana e agora eu vou ajudar. Vamos supor, é um orfanato, eu vou ajudar de final de ano, e aí Deus vai me abençoar. E aí você vai, e aí continuam os problemas surgindo na sua vida. Você ajuda lá a casa, as crianças, dá a cesta básica, ajuda com qualquer outra coisa, e ainda surge um problema na tua família. Às vezes alguém adoece, e a gente questiona. Mas, poxa vida, eu estou ajudando, eu estou fazendo bem. Por que as coisas estão acontecendo assim contra mim? Por que será que Deus não está vendo o bem que eu estou fazendo? Será que os anjos de luz não me ajudam porque eu estou ajudando tanta gente e comigo ainda continuam sempre surgindo problemas? E, na verdade, o texto nos faz ver que não, que a colheita necessariamente não é agora. A colheita do bem pode demorar. A colheita do bem, na verdade, a gente pode até não experimentá-la nessa vida. Mas a colheita do bem virá mais cedo ou mais tarde. Eu falo um ditado há muito tempo, né? Plantou o bem, colhe o bem. Mas necessariamente não agora. E a gente, naquele imediatismo nosso humano, característico tanto do nosso ser, né, da nossa condição humana, nos cobra a querer a resposta do bem, da prática do bem agora. E na verdade ela pode não vir. Mas se a gente lembrar que nós somos seres plenos e eternos, isso vai vir mais cedo ou mais tarde, para o bem e para o mal. Se a gente acreditar que o espírito é imortal, como a gente da doutrina acredita que sim, a gente sabe que todas as coisas plantadas no bem vão ser colhidas. Aí me veio uma analogia muito interessante. Você planta uma árvore, você tem que ter a paciência de esperar ela crescer, né? Ela germinar, ela crescer, ela produzir, e você colher os frutos muito demoradamente, porque você não planta e imediatamente, daqui a um mês, você começa a colher frutos. A analogia que eu faço com a questão do parágrafo do texto nos remete, né? Mas em contrapartida, para servir para a gente de consolo, vamos dizer assim, não existe árvore enxertada, né? Quem é da área de agronomia, de biológicas, vai entender. O que é uma árvore enxertada? É quando você coloca na árvore virgem uma planta que já é mais madura. Você faz o processo de enxerto lá, em formas muito simples, tentando explicar para vocês, e essa árvore, com pouco tempo, começa a produzir. Que maravilha! Isso a gente traz para a vida da gente, porque às vezes você fazendo bem, você meio que enxerta uma árvore como essa, e depois de pouco tempo ela está produzindo e você já está colhendo os frutos. Mas se não for por um sistema de enxerto, que é uma técnica, você vai colher esses frutos dessa árvore que você plantar lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos. Mas vai colher. E essa analogia que a gente faz com o ensinamento do Cristo e com o que a gente vive no dia a dia da nossa vida, né? Então tenhamos paciência, porque a gente pode colher os frutos do bem agora, como a gente pode colher os frutos do bem
Não nessa existência, num outro plano, quem sabe. É que a gente, o nosso imediatismo, nos cobra que seja agora. Mas o bem vem a qualquer hora. Plantou o bem, colhe o bem. Esse é um ditado simples, banal, mas é o básico, né? De toda a doutrina. Aí ele fala, a palavra pronunciada, sem demora, será sempre uma luz no quadro em que vivemos. A palavra útil, ou seja, o conselho na hora certa, o bom ouvido, né? Não estimular a violência, não sair da sua boca palavras que possam magoar, ferir, ao contrário, que saia de você bons conselhos, que saia de você palavras equilibradas, porque desse modo que se gira em torno do bem que você fala e do que você faz, reflete para você mesmo e para todos aqueles que estão à sua volta. Então que a gente tenha atenção com isso também, né? A luz que emana do que a gente vibra. Vibrou no bem, luz de amor, luz de caridade, luz de ajuda, luz de benevolência, luz que vai te auxiliar para as coisas do bem, né? Que a gente possa falar as palavras certas, que a gente possa aconselhar as pessoas de forma certa, que a gente não entre, às vezes, na vibração de pessoas que estão passando por momentos de angústia, de raiva, de ira, de mágoa, porque se às vezes a gente se aproxima e ouve a versão só daquela pessoa, a gente acredita que só a verdade dela é real. E por vezes aquela é a opinião dela, porque ela o lado dela de enxergar o problema. E às vezes o problema não é bem esse. Então que a gente tenha sabedoria para orientar as pessoas e ajudar as pessoas à nossa volta, dizendo a elas coisas boas. Se as pessoas estão no intuito da vingança, da maledicência, que a gente recue essa pessoa, que a gente mostre a ela, que a gente possa auxiliá-la a dizer palavras amigas, amorosas, de que calma, né? Isso vai ser resolvido. Não, mas eu vou lá, eu vou quebrar. Não, calma. É sempre o conselho contrário, fazendo a pessoa refletir na atitude do mal. Que sejamos sempre pessoas ativas nesse sentido, né? Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de ajustamento. Por vezes a gente tem a sensação de que a gente magoou e a gente sabe que magoou. E aí, esse parágrafo fala, se você perceber que você magoou, feriu, chateou alguém com palavras ou atitudes que você tomou, que você fez, e se você tem a consciência de que você não quer mais fazer aquilo, que aquilo prejudicou e que aquilo não resolveu nada, aquilo só complicou uma situação, às vezes, que poderia ser resolvida de forma muito mais fácil, se você tem essa consciência, vá atrás da pessoa, peça desculpas. O perdão, às vezes, é uma palavra difícil de ser praticada, né? Mas ela tem que ser colocada à tona, ela tem que vir como uma coisa que vai aniquilar tudo aquilo de ruim que foi feito ou que foi falado, não é? E aqui ele fala, vá fazer, não perca tempo. A gente não estava falando no começo sobre a inércia, que a inércia é a gente saber que tem as coisas para fazer e não faz, porque fica esperando, depois eu vou, depois eu faço. E no caso desse, quando você percebe, às vezes, né, uma coisa que estava desajustada e que você tem a consciência agora de que você pode fazer diferente, que você deve fazer diferente, vá e faça. Vá e peça perdão. Se o outro lado vai entender e vai te perdoar ou não, já não é problema seu. Você passou a peteca para o outro lado, se você pediu perdão de coração, se você quis se retratar e foi de coração, e a pessoa, por algum motivo, falar que não perdoa, aí o problema deixa de ser seu e passa a ser dela. E aí você não tem nada a ver com isso. A gente tem que fazer as coisas para ajudar, para melhorar, mas a gente não pode esquecer que existe o livre-arbítrio, né? E que a pessoa que está do teu lado tem o total controle de decidir se quer ou não, se faz ou não, e isso realmente é arbítrio e é ela com o dela. Mas faça a sua parte, né? Não deixa essa oportunidade passar. Depois ele fala, não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Que é mais ou menos o que a gente já falou no primeiro parágrafo, né? Não durmas sem a possibilidade de fazer o melhor. Fez o melhor que você fez hoje? Reflita.
deita na cama à noite e pensa, podia ter feito aquela situação daquele outro jeito? Podia ter agido de outra forma? Reflita. E em cima dessa reflexão, se ela for como um puxão de orelha, mude de atitude, né? Mas também se ela te trouxer paz de espírito e achar que o que você fez foi certo, vai ter os sonos dos anjos, né? Não te mantenhas na expectativa inoperante, né? Ou seja, ineficaz, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. Não te mantenha na expectativa inoperante. Ele chama de novo a atenção para a gente não ficar esperando, não ficar na inércia, quando você pode expandir, ampliar alegria e paz no ambiente que você está, no ambiente das pessoas que estão ao seu lado, no ambiente daquelas pessoas que estão longe de você. E isso vai se propagando para tudo, no ambiente da tua rua onde você mora, no ambiente do teu bairro, no ambiente da tua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta. É expansão de luz, é expansão de felicidade. Então, quando a gente pensa que a gente tem responsabilidade sobre isso, sobre a condução dessa energia, contida dentro da tua inércia, esperando a tua boa vontade, ou se você pode jogar isso para o universo e contribuir a favor da alegria e da felicidade de tudo que está à tua volta, ele te chama. É agora, é já, não dá para esperar, né? Bem interessante também que o tempo todo são parágrafos com palavras distintas, mas que a gente volta e ele puxa a atenção novamente para a mesma coisa, né? E por fim, olha a responsabilidade do último parágrafo. Olha o puxão de orelha que a gente está recebendo aí de graça, né? Adiar o bem que podemos realizar, é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Ai, Jesus, quando eu li isso aqui, eu falei, ai, meu Deus, que puxão de orelha. Recebemos um puxão de orelha, né? E quando você fala que você vai desaproveitar o tempo que Deus está lhe dando e você vai furtar a atenção dele, como se Deus estivesse dando para você toda a capacidade, você não usando, e é como se estivesse furtando, como se estivesse roubando de Deus toda a característica de capacidade que ele te deu para agir e fazer as coisas em benefício dos outros, a favor nosso, porque a gente progride, né, com o desenvolvimento, com as coisas boas que a gente faz, mas principalmente a favor do outro. A gente é convidado a prestar atenção em tudo que está à nossa volta. E é um desagrado, vamos colocar esse termo, desagrado com Deus, apesar que Deus não se desagrada, porque Ele é tão onipotente, Ele é tão onisciente, ele é tanta luz, que Ele não vai se magoar, que Ele é Pai eterno, maravilhoso, Ele sabe de todas as nossas limitações, mas é uma pena, é uma perda de energia, de poder trabalhar no bem que a gente deixa de fazer, que escapa pelas nossas mãos. É como se fosse uma que Deus tivesse nos dado, mas não uma condição imposta goela abaixo, uma condição porque Ele sabe que nós, filhos, feitos à imagem e semelhança dEle, temos a total capacidade de fazer, total. Então, vamos pensar bem, né? Porque se às vezes a gente não se incomoda muito, mas se eu magoei fulano, ciclano, se eu deixei de fazer e prejudicou fulano, ciclano, não tem problema, o problema é nosso. Mas quando você sabe que uma atitude como essa desagrada, eu vou usar esse termo, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo falar uma outra palavra assim que eu pudesse associar. Que eu já falei, né? Não desagrada a Deus, mas assim, é como se fosse uma perda de tempo. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque as oportunidades são dadas agora, hoje. Como a gente já ouviu falar, a gente não sabe até que horas nós vamos estar aqui, até que dia, né? Até que ano. Eu posso viver até 80, 90 anos, como eu posso não estar mais aqui até hoje à noite, né? Você fala, ai, que horror falar isso, mas, gente, é uma realidade tão... A gente deveria estar um pouco mais atento para tudo isso, porque a gente se acomoda muito no tempo, a gente se acomoda muito achando que depois eu vou, depois eu faço, que as oportunidades ainda vão acontecer, que ainda vai ter... E não,
O texto vem falando o tempo todo que é agora. A atitude no bem tem que ser feita agora. A atitude na justiça tem que ser feita agora, né? E eu vou finalizar lendo para vocês, porque essa reflexão que foi feita pelo Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, é de um trecho bíblico, de um trecho bíblico não é Lucas não, peraí, de Tiago. É um trecho bíblico tirado da Bíblia e o Emmanuel tirou disso daí, essa tensão que ele chama, né? Aí eu peguei a Bíblia mesmo, fui lá e vi. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler para vocês, eu fiz um resuminho bem rápido, porque o capítulo é um pouquinho maior, mas eu destaquei assim o que mais me chamou a atenção nas palavras. A falibilidade dos projetos humanos, é esse, né, o capítulo. Ou seja, nós somos falhos ainda, né, nos nossos projetos. A gente acha que a gente domina tudo, que a gente sabe tudo, e não é bem assim. Então ele fala assim: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e teremos lucro. Ou seja, é uma decisão tomada pela pessoa. Eu vou, eu faço, e vai ser em tal tempo, e é isso aí, é o que resolve minha vida, é o que eu faço. E depois fala assim, no meio do trecho: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí já é um puxãozinho de orelha, Tiago, falando que a gente não sabe o dia de amanhã. Foi o que eu acabei de falar, a gente não sabe nem se vai. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Faz planos, se organiza e achando que a gente tem total capacidade, né, onipotência para fazer. E no final ele fala assim: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Voltando, em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser. Então, para finalizar, eu vou chamar só uma situação assim. Deus nos capacita, Deus nos chama para a atitude no bem, para mudar, efetivamente nas horas difíceis e nas horas mais tranquilas, mas nunca esqueçamos que é Ele que conduz a nossa vida. Que não adianta a gente fazer planos, se organizar sem agir, e quando agir achando que a gente é autossuficiente, que a gente vai, que a gente resolve. Porque como nós somos humanos, ainda cheio de falhas, a gente pode ir pelo caminho errado. Então que a gente possa sempre, sempre na vida ter Deus como nosso guia, o nosso mentor. Que a gente possa programar sim algumas coisas, até porque a vida é feita disso também, mas que a gente possa lembrar que antes de qualquer plano, de traçar, de planejar, de se organizar, que a gente tenha Deus, Jesus Cristo, seu Filho, guia e nosso mentor maior. Que Ele esteja à nossa frente dos nossos pensamentos, ações, gestos, que Ele efetivamente seja colocado como nosso guia, o nosso norte. Tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um bate-papo rapidinho de um trecho de um livro muito gostoso. Estão todos convidados a fazer uma leitura, a ter um livro como um livro de cabeceira, porque são textos curtos, como vocês viram, né? E olha quanto conhecimento, quanta coisa, quanto ensinamento a gente extrai de palavras tão pequenas, né? A gente sabe que foram palavras tão intuídas pelo bem, que elas trazem um monte de ensinamento, com certeza. Então, obrigada pelos ouvidos caridosos que estavam aí do outro lado. Um grande abraço para vocês. Até uma outra oportunidade. E eu vou fazer brevemente, vou fazer agora uma breve oração para a gente encerrar essa tarde. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus proteja o caminho de vocês e que Ele esteja à frente de tudo. Tá ok? Fechando os nossos olhos, então, que Jesus nos envolva no amor, que Jesus nos envolva nesse cuidado tão especial que Ele tem para cada um de nós. Que possamos, Senhor, receber todo o gesto de amor, de carinho, que vem das Tuas mãos. Senhor Jesus, nós agradecemos infinitamente o encontro, a oportunidade de poder saber que o Senhor conduz as nossas vidas e que nós temos uma missão, que possamos arregaçar as mangas e cumprir tudo o que nos foi dado e o que o Senhor nos confia
desde sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal.